Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Que bom ter você aqui nessa manhã. Tem dias que a gente acorda e nem sabe explicar direito o que está sentindo. O corpo levanta, mas por dentro parece que alguma coisa ainda ficou caída. Às vezes é um cansaço que não vem só do sono. É da mente cheia, do coração apertado, das lutas que ninguém viu, das perguntas que ficaram sem resposta. Tem manhãs em que a gente tenta parecer bem, tenta seguir normal, tenta ser forte, mas por dentro só queria respirar fundo e encontrar um pouco de paz. E talvez hoje você tenha chegado assim, em silêncio, sem muita força, sem saber nem por onde começar. Mas eu quero te lembrar de algo simples. Deus sabe como você chegou aqui. Ele não espera uma versão perfeita sua. Ele não precisa que você esconda nada. Ele conhece o peso, conhece o medo, conhece esse nó no peito que às vezes nem vira palavra. Agora me veio um versículo tão profundo e necessário. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Salmos 38:9. Olha isso. Até o gemido que ninguém percebe, Deus percebe. Até aquilo que você sente e não consegue explicar, Ele entende. Talvez você só precise dessa manhã para parar um instante e lembrar que não está sozinho, que existe um Deus que escuta até o que você não consegue dizer. Um Deus que entende lágrimas caladas, pensamentos bagunçados e orações sem forma. Se você já se sentiu assim, escreve aqui nos comentários. Deus me entende. Só escreve se isso fizer sentido para você. Respira fundo agora. Não precisa impressionar ninguém nesse momento. Não precisa ter as palavras certas. Fala com Deus do seu jeito, com a verdade que existe aí dentro. Vamos entrar nessa oração juntos. Hoje, do jeito que estamos. Pai, eu cheguei assim, do jeito que eu estou. Sem saber falar bonito, sem organizar pensamento, sem preparar nada dentro de mim. Eu só cheguei. Nesta manhã, eu me coloco diante de ti com aquilo que existe agora, com a mente ainda acordando, com o coração tentando se achar, com sentimentos que nem sempre sei explicar. O Senhor vê tudo isso. O Senhor conhece antes mesmo de eu dizer. Como está escrito no Salmo 139:1, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Então eu não preciso fingir calma. Não preciso parecer forte, não preciso esconder o que está bagunçado. Eu posso apenas estar aqui. Senhor, tem algo tão precioso nisso. Saber que eu posso chegar sem máscara, saber que não preciso impressionar o céu para ser ouvido. Muitas vezes a vida pede performance, pede respostas rápidas, pede postura, pede aparência. Mas diante de ti, eu só quero ser verdadeiro. Eu só quero ser filho, ser filha, ser alguém cansado buscando colo. Tua palavra diz em Hebreus 4:16, para nos aproximarmos com confiança do trono da graça, para receber misericórdia e achar socorro em tempo oportuno. E talvez esse seja o meu tempo oportuno agora, essa manhã simples, esse instante quieto, esse momento em que eu parei e vim. Pai amado, eu vim com sono ainda no corpo, com preocupações entrando cedo na cabeça, com coisas pendentes me esperando lá fora. Eu vim com contas, responsabilidades, mensagens para responder, decisões para tomar. Mas antes de tudo isso, eu vim falar contigo. Porque se eu começar o dia só olhando para o peso das coisas, eu me perco por dentro. Então eu paro aqui e lembro. Existe um Deus acima do relógio, acima da agenda, acima da pressão. Existe um Deus presente neste quarto, nesta casa, neste momento. Senhor, eu não tenho grandes discursos. Às vezes nem oração eu sei montar. Só tenho frases curtas hoje. Só tenho esse coração meio apertado e essa vontade de respirar melhor perto de ti. Em Romanos 8:26 está escrito que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nem sabemos orar como convém. Isso me consola, porque até quando me faltam palavras, o céu não fica em silêncio. Até quando eu não consigo explicar, o Senhor entende.
Eu também preciso dizer uma coisa simples. Eu tô cansado. Cansado de pensar demais. Cansado de carregar por dentro coisas que nem sempre aparecem por fora. Tem dias em que a rotina vai juntando peso sem a gente perceber. Uma preocupação aqui, uma frustração ali, uma notícia ruim, um medo guardado, uma cobrança interna. Quando a manhã chega, parece que já acordei no meio da corrida. E eu sei que muita gente sente isso também. O Senhor vê quem acordou lutando em silêncio hoje. Tua palavra fala em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu gosto dessa verdade porque ela não chama os perfeitos. Ela chama os cansados. Ela chama quem já não sabe como continuar direito. Ela chama quem sorriu por fora e apertou o peito por dentro. Então, eu venho de novo. Não porque estou forte, mas porque estou precisando. Senhor, tira de mim a ideia de que preciso resolver tudo cedo demais. Tira essa ansiedade de querer controlar o que ainda nem aconteceu. Ensina meu coração a caminhar no ritmo da graça. Provérbios 3:5 diz para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. E eu confesso que muitas vezes eu me apoio demais no meu entendimento. Eu tento prever, calcular, imaginar cenários, me proteger de dores futuras. E no fim só fico mais cansado. Pai, nesta manhã eu escolho soltar um pouco. Nem tudo depende de mim. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda porta precisa abrir hoje. Nem toda resposta precisa chegar neste instante. O Senhor continua sendo Deus enquanto eu descanso. O Senhor continua trabalhando enquanto eu respiro. Como diz Salmos 127:2, tu dás aos teus amados enquanto dormem. Se o Senhor cuida até no sono, também cuida agora que despertei. Ao continuarmos em oração, eu coloco diante de ti esse cansaço que não sei nomear. Às vezes não é físico, às vezes é da alma, é desgaste de tentar tantas vezes, é tristeza acumulada, é decepção que ficou escondida, é o peso de sustentar todo mundo e não saber onde se apoiar. Senhor, recebe isso sem julgamento. Recebe isso com tua mansidão. Se você sente que precisa desse alívio hoje, escreva nos comentários. Deus, renova minhas forças. E enquanto eu falo contigo, eu percebo outra coisa. Tem sentimentos em mim que eu escondo até de mim mesmo. Medo do dia dar errado. Medo de notícias ruins. Medo de não conseguir. Insegurança sobre escolhas. Dúvida sobre caminhos. Às vezes eu sorrio e sigo, mas por dentro estou perguntando se vou dar conta. O Senhor sabe. O Senhor sempre soube. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu leio isso e penso que o Senhor conhece nossa tendência de temer. Por isso o Senhor fala antes. O Senhor responde antes do colapso. O Senhor se aproxima antes da queda. Então eu te entrego esses medos pequenos e grandes. Alguns parecem bobos para os outros, mas pesam em mim. Alguns eu nunca contei para ninguém. Alguns aparecem cedo, junto com a manhã. Senhor, eu também te entrego minhas dúvidas. Dúvida se estou no caminho certo. Dúvida se vai melhorar. Dúvida se ainda existe saída para certas áreas da vida. Em Marcos 9:24, aquele homem disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que oração verdadeira, sem pose, sem fingimento. Eu tomo essa frase para mim hoje. Eu creio, Senhor, mas também preciso de ajuda na parte de mim que vacila. Recebe meu coração como ele está agora. Um coração que te busca, mas ainda treme. Um coração que quer confiar, mas às vezes se confunde. Um coração que amanheceu precisando de ti mais do que consegue explicar. E eu permaneço aqui, Pai, diante da tua presença, deixando a verdade aparecer devagar. E eu permaneço aqui, Pai, diante da tua presença, deixando a verdade aparecer devagar.
Porque quando eu paro diante de ti, eu percebo coisas que na correria eu empurro para depois. Percebo que nem sempre o problema é só o que está fora. Muitas vezes o peso está dentro. Está no pensamento acelerado, na comparação silenciosa, no medo de decepcionar, na cobrança que ninguém fez, mas eu fiz a mim mesmo. Senhor, quantas vezes eu me trato com dureza e depois me pergunto por que estou cansado. Tu conheces essa luta escondida. Tu vês quando a pessoa por fora segue funcionando, mas por dentro está no limite. Tu vês quando alguém sorri no trabalho, responde mensagens, resolve tarefas e ao mesmo tempo sente a alma pedindo descanso. Em Salmos 103:14 está escrito que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que palavra necessária! O Senhor sabe do que somos feitos. O Senhor sabe que temos limites. O Senhor não se surpreende com a nossa fragilidade. Pai, ensina-me a aceitar que eu sou humano. Ensina-me a não viver como se eu fosse máquina. Ensina-me a não exigir de mim uma força constante que nem o Senhor exige. Há dias bons e dias pesados. Há manhãs leves e manhãs difíceis. Há momentos em que a fé canta. E há momentos em que a fé apenas sussurra. E ainda assim, o Senhor continua perto. Senhor, eu penso nas preocupações que já vieram cedo hoje. Algumas entraram no quarto antes mesmo de eu sair da cama. Coisas do dinheiro, coisas da família, coisas do futuro. Coisas que ainda nem aconteceram, mas já tentam ocupar espaço em mim. Então eu lembro de Mateus 6:34, quando Jesus disse para não nos inquietarmos pelo amanhã, porque cada dia já traz o seu cuidado. Eu preciso dessa sabedoria. Eu preciso voltar para hoje, para este momento, para esta manhã que ainda está nascendo. Pai amado, livra-me do costume de sofrer adiantado. Quantas vezes eu gasto energia com batalhas imaginadas? Quantas vezes eu luto com cenários que nunca chegam? Quantas noites e manhãs foram roubadas por pensamentos que só existiam no medo? Senhor, se algo precisar ser enfrentado, o Senhor me dará graça naquele dia. Mas hoje eu só preciso da graça de hoje. Ao continuarmos em oração, eu também coloco diante de Ti o cansaço da repetição. Cansaço de problemas antigos, cansaço de orar pela mesma coisa, cansaço de tentar mudar e parecer lento demais. Às vezes a gente se pergunta se está andando ou apenas rodando no mesmo lugar. Mas tua palavra em Gálatas 6:9 diz para não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. Eu seguro essa promessa com mãos simples, Senhor. Porque às vezes tudo que tenho são mãos simples e esperança pequena. Senhor, quando eu não enxergar progresso, lembra-me que raiz cresce escondida. Quando eu achar que nada está mudando, lembra-me que o invisível também é obra tua. Quando eu pensar em desistir, sopra sobre mim paciência. Nem tudo amadurece na velocidade que eu queria. Nem toda resposta vem no tempo que imaginei. Mas o Senhor nunca parou de agir. E há também inseguranças que eu carrego calado. Medo de não ser suficiente, medo de falhar de novo, medo de ser esquecido, medo de não corresponder às expectativas. Pai, como isso pesa. Às vezes eu entro em ambientes já me sentindo menor. Às vezes começo tarefas já esperando errar. E isso vai cansando por dentro. Mas em Efésios 2:10 está escrito que somos feitura tua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu não sou acidente, eu não sou resto, eu não sou atraso. Fui pensado por ti. Senhor, cura essa visão distorcida que às vezes tenho de mim mesmo. Tira os rótulos que fui juntando ao longo da vida. Tira palavras duras que ficaram ecoando dentro de mim. Tira a mentira de que preciso provar valor o tempo todo. Se o Senhor me chama de obra das tuas mãos, eu quero aprender a me ver com mais verdade. Pai,
eu também te entrego as dúvidas silenciosas. Dúvida se minhas orações chegam. Dúvida se ainda há esperança em certas áreas. Dúvida se estou ouvindo tua direção ou só meus pensamentos. E mesmo dizendo isso, eu lembro de Tiago 1,5, que diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Então eu peço, dá-me sabedoria para o que é simples e para o que é grande, para decisões pequenas e encruzilhadas profundas, para saber falar e para saber calar, para agir e para esperar. Se você sente que precisa dessa direção hoje, escreve aqui nos comentários. Deus, me guia hoje. Escreve do seu jeito, com sinceridade, porque às vezes colocar em palavras já alivia o coração. Pai, nesta manhã eu reconheço diante de Ti que há partes minhas cansadas, inseguras e confusas. E mesmo assim eu estou aqui. Isso já é graça. Isso já é sinal de que Teu Espírito ainda me puxa para perto. Então eu fico mais um pouco, sem pressa, sem performance, só deixando o coração respirar diante de Ti, enquanto a Tua presença toca lugares que nem consigo explicar. Pai, quando tudo silencia por fora, algumas verdades aparecem por dentro, e eu preciso ser honesto contigo nesta manhã. Existem sentimentos em mim que eu escondo até de mim mesmo, coisas que eu disfarço durante o dia, pensamentos que eu empurro para depois, medos que eu tento chamar de preocupação normal. Mas o Senhor sabe, o Senhor sempre soube. Eu confesso que às vezes acordo com receio do que o dia pode trazer. Não aconteceu nada ainda, mas o coração já se adianta. A mente já corre. O peito já aperta sem motivo claro. Eu queria entender melhor por que isso acontece, mas hoje eu não vim para me explicar. Eu vim para me entregar. Em Salmos 56:3 está escrito: em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Que palavra verdadeira. Não diz se o temor vier, diz quando vier. Porque o medo visita pessoas reais. E mesmo assim existe caminho. Confiar em Ti. Senhor, há dias em que eu me sinto inseguro até nas coisas simples. Duvido da minha capacidade. Reviso escolhas antigas. Penso demais antes de decidir. Imagino erros antes de começar. E isso vai me prendendo aos poucos. Por fora, ninguém percebe. Por dentro, eu sei o quanto pesa. Mas nesta manhã eu coloco isso diante de Ti, sem vergonha. Eu não quero mais fingir firmeza quando preciso de ajuda. Tua palavra diz em Isaías 35:4: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Eu recebo isso agora como quem recebe água em terra seca. O Senhor não fala apenas aos fortes. O Senhor fala aos desalentados, aos abatidos, aos que perderam o ritmo por dentro, aos que continuam andando, mas carregando medo escondido. Pai amado, também existem dúvidas em mim, dúvidas que eu quase nunca falo. Dúvida se vou conseguir sustentar certas responsabilidades. Dúvida se estou no caminho certo. Dúvida se algumas portas ainda podem se abrir. Dúvida se essa fase vai passar. E eu sei que muitas vezes me culpo por sentir isso, mas hoje não. Hoje eu apenas te conto a verdade. Em Marcos 9:24, aquele homem disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu gosto dessa oração porque ela é humana. Ela não tenta parecer perfeita. Ela não esconde conflito. Ela junta fé e fragilidade na mesma frase. E eu me vejo nisso, Senhor. Existe fé em mim, sim. Mas também existem partes cansadas, partes assustadas, partes que ainda tremem. Ao continuarmos em oração, eu te peço, entra nessas áreas internas que ninguém vê. Toca onde eu sorrio por fora e me preocupo por dentro. Toca onde eu aparento calma e por dentro estou em guerra. Toca onde eu me comparo, onde eu me diminuo, onde eu me cobro além do necessário. O Senhor vê o invisível. O Senhor alcança o escondido. Em João 14:27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então eu peço essa paz diferente.
Não uma paz baseada em controle, não uma paz porque tudo resolveu, mas a paz que chega mesmo quando ainda há perguntas abertas. A paz que senta ao lado do coração aflito e o acalma devagar. Se você sente que precisa dessa direção hoje, escreve aqui nos comentários: Deus me guia hoje. Escreve do seu jeito, com sinceridade, porque às vezes colocar em palavras já alivia o coração. Pai, eu não quero esconder mais de Ti o que já está exposto diante dos Teus olhos. Eu tenho medo às vezes, eu duvido às vezes, eu me sinto pequeno às vezes, eu me canso por dentro às vezes. E mesmo dizendo tudo isso, eu percebo uma coisa bonita. Continuo aqui, ainda Te buscando, ainda falando contigo, ainda voltando para a Tua presença. Então, talvez a fé não tenha ido embora. Talvez ela só esteja cansada, precisando ser abraçada por Ti. Pai, talvez o que eu mais precise admitir agora é isso. Por dentro, eu tô fraco. Tem partes minhas que cansaram de sustentar peso em silêncio. Tem pensamentos que me drenaram sem ninguém perceber. Tem lutas internas que foram consumindo minha força aos poucos, como água escapando por pequenas rachaduras. E quando olho de fora, às vezes tudo parece normal. Mas o Senhor vê além da aparência. O Senhor conhece o desgaste escondido. Eu confesso que em alguns momentos continuei funcionando quando já estava esgotado. Continuei respondendo, resolvendo, tentando, sorrindo, aparecendo. Mas por dentro havia uma mente cansada, um coração sobrecarregado, uma alma pedindo pausa. Em Salmos 61:2 está escrito: Desde o fim da terra clamo a Ti, pois o meu coração desfalece. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Eu sinto a verdade dessa palavra. Há horas em que o coração desfalece sem fazer barulho. Senhor, eu não quero maquiar isso diante de Ti. Eu não quero chamar de força aquilo que já virou sobrevivência. Não quero fingir equilíbrio quando por dentro estou desorganizado. Há dias em que pensamentos simples se tornam pesados. Há decisões pequenas que parecem grandes demais. Há conversas normais que me esgotam. Há cobranças mínimas que me atravessam como se eu já estivesse no limite. E talvez eu esteja mesmo. Pai amado, Tua palavra diz em Isaías 40:29 que o Senhor fortalece ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nenhum vigor. Essa expressão me toca, porque existem fases em que a gente não está apenas cansado, está sem reserva, sem sobra, sem energia emocional guardada para usar depois. E ainda assim o Senhor fala justamente com quem chegou nesse ponto. Então eu venho assim, sem vigor em algumas áreas, sem resposta para tudo, sem coragem sobrando, sem aquela firmeza que eu gostaria de ter. E ao invés de me afastar por vergonha, eu me aproximo porque só o Senhor sabe restaurar o que a vida foi desgastando devagar. Ao continuarmos em oração, eu também te entrego a mente cansada. Essa mente que pensa demais quando precisava descansar. Essa mente que revive cenas, imagina problemas, cria diálogos, antecipa dores, tenta controlar o que não pode. Em Filipenses 4:7 está escrito que a paz de Deus guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Então guarda minha mente hoje, Senhor. Faz silêncio onde só existe ruído, coloca ordem onde tudo embaralhou. Senhor, às vezes eu me culpo por estar assim. Penso que já deveria estar melhor. Penso que já deveria ter superado certas coisas. Penso que eu precisava ser mais forte a essa altura. Mas o Senhor não fala comigo nesse tom duro. O Senhor trata feridas com mansidão. O Senhor não pisa em quem já está no chão. Como diz Isaías 42:3, a cana quebrada ele não esmagará. Eu me agarro nisso agora. Pai, se estou rachado por dentro, não me descarte. Se estou sensível demais, não me rejeites. Se estou lento, confuso, abatido, ainda assim me recebe. Porque tua presença não é prêmio para quem está bem.
Tua presença é refúgio para quem precisa respirar de novo. Existem batalhas que ninguém viu. Existem noites que ninguém soube. Existem lágrimas que secaram antes de aparecer. Existem pressões acumuladas de meses, talvez anos, e eu não preciso listar tudo. O Senhor sabe onde doeu, onde pesou, onde cansou. Em Naum 1:7 está escrito: o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. O Senhor conhece os teus, conhece de verdade. Então toca hoje nas áreas enfraquecidas, toca onde eu perdi ânimo, toca onde fiquei indiferente por proteção, toca onde endureci para não sentir, toca onde eu só sobrevivi. E se você sente que também está precisando de forças novas, escreve aqui nos comentários: Deus, renova minhas forças. Às vezes, nomear a necessidade já abre espaço para a cura. Pai, eu não vim esconder meu cansaço, eu vim colocá-lo diante de Ti. E permaneço aqui, deixando Teu cuidado alcançar lugares em mim que já estavam desistindo em silêncio. E enquanto eu permaneço aqui, Pai, eu percebo outra verdade que preciso Te contar sem rodeios. Eu me perdi um pouco. Não necessariamente me perdi por completo. Não deixei de Te amar. Não apaguei tudo que vivi contigo. Mas em alguns caminhos internos, eu me afastei de mim mesmo, me distraí do essencial, me acostumei com pesos desnecessários, fui vivendo no automático e quase não percebi. Te busquei menos do que precisava. Falei contigo correndo. Em alguns dias, só lembrei de Ti quando o problema apertou. Em outros, deixei a alma com fome e alimentei apenas as urgências. E eu digo isso sem teatro, sem culpa exagerada, sem me condenar diante de Ti. Eu digo como filho que volta a conversar com o Pai. Como alguém que reconhece: eu não estava bem e isso apareceu nas minhas escolhas. Em Jeremias 2:13, o Senhor fala de um povo que deixou a fonte de água viva e cavou cisternas rachadas que não retêm água. Essa imagem me confronta com amor. Quantas vezes procurei descanso onde não havia descanso? Quantas vezes tentei preencher vazio com distração? Quantas vezes busquei alívio rápido para dores profundas? E no fim, continuei com sede. Senhor, eu me perdi um pouco quando deixei a pressa comandar meus dias. Quando achei normal viver acelerado sempre, quando tratei meu coração como máquina. Quando ignorei sinais de desgaste, quando disse: depois eu cuido disso, e esse depois nunca chegava. Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E eu reconheço que nem sempre guardei. Também me perdi quando endureci certas partes minhas, quando fui ficando frio para não sofrer, quando respondi no impulso, quando carreguei irritação acumulada e chamei isso de personalidade, quando me afastei de pessoas importantes por cansaço emocional e não por falta de amor, quando me negligenciei achando que isso era força. Pai amado, eu me perdi um pouco quando comecei a me comparar demais, quando olhei para a vida dos outros e diminuí a minha, quando achei que estava atrasado, quando medi valor por resultados e não pela tua presença. Gálatas 6:4. Ensina cada um a examinar o próprio trabalho, sem viver se medindo pelos outros. Eu precisava disso e ainda preciso. Ao continuarmos em oração, eu te peço perdão pelo que em mim foi se desconectando devagar. Perdão por vezes em que ouvi mais a ansiedade do que tua voz. Perdão pelas vezes em que fui duro comigo e impaciente com os outros. Perdão por me afastar do descanso que o Senhor oferecia e insistir em carregar sozinho. Mas eu também te agradeço, porque o Senhor não me recebe com acusação. O Senhor me recebe com verdade e misericórdia. Em Lamentações 3:22-23 está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã. Isso significa que eu não cheguei tarde demais hoje. Isso significa que ainda existe recomeço para quem percebeu que se desviou por dentro. Senhor,
Me ajuda a voltar ao simples, voltar ao lugar da sinceridade, voltar ao ritmo saudável, voltar a sentir tua presença sem complicar tudo, voltar a cuidar da alma com a mesma atenção que dou às tarefas, voltar a escolher paz quando meu impulso quer guerra, voltar a ouvir antes de reagir. Tem áreas em mim que precisam ser reencontradas. Alegria simples, sensibilidade limpa, disciplina leve, vontade de viver, prazer nas pequenas coisas, capacidade de descansar sem culpa. Em Salmos 23:3 está escrito: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Eu preciso desse refrigério e dessa direção. Se você sente que também se afastou de si mesmo em algum momento, escreve aqui nos comentários: Deus, me traz de volta ao centro. Escreve do seu jeito, porque reconhecer já é começo de cura. Pai, eu não quero viver distante de mim, distante da paz, distante da tua presença prática no dia a dia. Eu me perdi um pouco, sim, mas estou aqui agora e talvez o fato de eu estar aqui já seja sinal de que o Senhor está me encontrando outra vez e sendo encontrado por ti outra vez. Pai, eu faço um pedido simples, direto, sem enfeite. Me ajuda hoje. Não estou te pedindo primeiro pelo mês inteiro, nem pelo ano todo, nem por tudo de uma vez. Estou te pedindo por hoje, por estas horas que ainda vou viver, pelas batalhas que ainda nem apareceram, pelos encontros, decisões, pensamentos e emoções que este dia vai trazer. Me ajuda a levantar por dentro enquanto caminho por fora. Me ajuda a não carregar logo cedo um peso que ainda nem aconteceu. Em Mateus 6:11, Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. E eu entendo que existe graça diária também. Existe força de hoje. Existe sabedoria de hoje. Existe sustento para esta manhã, para esta tarde, para esta noite. Senhor, organiza minha mente. Coloca em ordem o que amanheceu bagunçado. Silencia pensamentos repetitivos. Quebra ciclos de preocupação que só me drenam. Dá clareza ao que preciso fazer e paz sobre o que ainda não posso resolver. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu peço esse equilíbrio agora. Equilíbrio para pensar, equilíbrio para sentir, equilíbrio para reagir. Me ajuda nas batalhas internas que ninguém vê, na luta contra desânimo, na luta contra procrastinação, na luta contra impulsos que me atrapalham, na luta contra palavras negativas que repito para mim mesmo, na luta contra a vontade de desistir cedo demais. Em Romanos 12:2, tua palavra fala sobre renovação da mente. Renova a minha hoje, Senhor, não amanhã. Hoje, Pai amado, também me ajuda nas relações deste dia. Coloca mansidão na minha fala, paciência nas respostas, sabedoria nos limites. Se eu encontrar pessoas difíceis, guarda meu coração. Se eu encontrar gente ferida, dá-me sensibilidade. Se eu precisar corrigir algo, que eu faça com verdade e graça. Em Colossenses 4:6 está escrito que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, que minha boca não espalhe o peso que estou tentando curar. Senhor, me ajuda financeiramente onde houver aperto, me ajuda profissionalmente onde houver pressão, me ajuda emocionalmente onde houver fragilidade. Me ajuda fisicamente onde houver cansaço. O Senhor se importa com a vida inteira, não só com partes dela. Filipenses 4:19 diz que o meu Deus suprirá cada necessidade segundo as suas riquezas em glória. Eu descanso nessa promessa sem exigir formatos. O Senhor sabe como suprir. Ao continuarmos em oração, eu também te peço coragem. Coragem para fazer o que venho adiando, coragem para iniciar conversas necessárias, coragem para enfrentar responsabilidades sem fugir, coragem para recomeçar onde errei. Josué 1:9 diz: sê forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo. Se o Senhor é comigo,
Então eu posso dar passos que sozinho eu evitaria. Me ajuda, Pai, a perceber tua direção nas coisas simples. Num não que preciso dizer, num sim que preciso assumir, numa pausa necessária, numa oportunidade discreta, num aviso silencioso dentro do coração. Em Salmos 32:8 está escrito: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu preciso dessa condução prática. Se você sente que precisa dessa ajuda hoje, escreve aqui nos comentários: Deus, me ajuda hoje. Escreve com fé simples, porque às vezes uma frase sincera abre espaço para um dia diferente. Pai, e se em algum momento eu fraquejar nas próximas horas, me lembra desta oração. Se eu me perder no ritmo do dia, me puxa para perto outra vez. Se eu me irritar, me acalma. Se eu me assustar, me firma. Se eu cansar no meio do caminho, renova minhas forças de novo. Em Salmos 121:8 está escrito que o Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Então eu sigo para este dia sem fingir autossuficiência. Eu sigo dependente, eu sigo precisando de Ti. E de algum modo bonito, isso já me deixa mais forte. Então agora, Pai, eu não quero sair correndo para a próxima tarefa, para a próxima preocupação, para a próxima cobrança do dia. Eu quero ficar quieto um instante diante de Ti. Só isso, ficar quieto. Porque talvez o que mais me faltava não era a resposta imediata, era pausa, não era mais esforço, era silêncio por dentro. Eu respiro agora, solto o ar devagar, desacelero um pouco. Senhor, há dias em que acordo já correndo por dentro. O corpo ainda está começando o dia, mas a mente já saiu na frente. Pensamentos se atropelam, pendências aparecem cedo. Lembranças pesadas voltam sem convite. Coisas pequenas parecem urgentes demais. E quando percebo, já estou cansado antes mesmo de começar. Por isso eu paro agora diante de Ti. Em Salmos 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu recebo essa palavra como quem recebe água fresca. Aquietai-vos. Não vencer tudo agora. Não entender tudo agora. Não consertar tudo agora. Primeiro aquietar. Primeiro lembrar quem o Senhor é. Primeiro descansar onde meus pensamentos não conseguem chegar. Pai amado, eu aquieto um pouco a minha mente. Se ela correr, eu volto. Se ela se assustar, eu volto. Se ela tentar controlar o que não pode, eu volto. Volto para a Tua presença. Volto para este momento simples. Volto para a consciência de que eu não estou sozinho nesta manhã. Eu fico quieto. Tu estás aqui. Isso basta por agora. Senhor, eu também aquieto o coração, porque às vezes ele carrega coisas demais sem perceber. Pequenas tristezas, frustrações antigas, medos que se repetem, ansiedades que parecem normais porque já viraram rotina. Mas hoje eu não quero normalizar o peso. Eu quero trazer tudo para a Tua presença e descansar um pouco. Em Lamentações 3:26 está escrito: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que palavra rara para tempos tão barulhentos. O silêncio também é lugar de cura. O silêncio também é fé. O silêncio também é oração, quando a alma se coloca diante de Deus. Pai, eu não preciso preencher este momento com muitas frases. O Senhor entende até o que eu não consigo organizar. O Senhor escuta até a oração que ainda não virou palavra. O Senhor lê suspiros, percebe tensões, conhece lágrimas antigas. Então eu não vou me esforçar para parecer profundo. Eu só vou permanecer. Eu permaneço. Eu respiro. Eu descanso um pouco em Ti. Em Êxodo 14:14 está escrito: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Isso me ensina que nem toda batalha se vence falando mais, pensando mais, correndo mais. Algumas se vencem confiando, algumas se vencem entregando, algumas se vencem ficando quieto enquanto o Senhor trabalha no invisível. Senhor, trabalha onde eu não alcanço. Toca áreas que eu não sei explicar.
Organiza o que dentro de mim ficou bagunçado. Acalma memórias agitadas. Diminui tensões guardadas no corpo. Faz cessar o ruído que roubou minha clareza. Em Filipenses 4:7 está escrito que a paz de Deus guardará o coração e a mente. Então guarda os dois. Guarda meu coração. Guarda minha mente. Pai amado, visita também quem está ouvindo esta oração agora e sente que não consegue desligar por dentro. Quem vive, alerta demais. Quem está exausto de pensar, quem sente culpa quando para, ensina essa pessoa a respirar de novo. Ensina que descansar não é fraqueza. Descansar também é confiança. Se você sente que precisa desse descanso hoje, escreve aqui nos comentários: Deus, aquieta meu coração. Escreve do seu jeito, porque às vezes uma frase simples já abre espaço para a paz. Eu sigo quieto mais um pouco, sem pressa, sem performance, sem me cobrar agora, só tua presença. E aos poucos, onde havia agitação, começa a surgir espaço. Onde havia excesso, começa a nascer calma. Onde tudo estava apertado, algo vai se soltando devagar. Onde eu só via peso, começo a sentir alívio. E mesmo sem grandes sinais, eu percebo: o Senhor está cuidando de mim neste silêncio, e dessa calma nasce algo novo dentro de mim. Não um milagre barulhento, não uma mudança instantânea em tudo, mas uma vontade simples de tentar de novo, de levantar por dentro mais uma vez, de recomeçar sem precisar estar perfeito. Pai, talvez eu precise lembrar que a vida nem sempre anda em linha reta. Às vezes a gente cansa, se perde, para, desanima, atrasa, chora, se confunde. E ainda assim pode recomeçar, ainda assim pode levantar, ainda assim pode seguir. O Senhor não exige que eu nunca tropece, o Senhor me chama para continuar. Em Lamentações 3, 22, 23, está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada manhã. Isso significa que esta manhã também carrega misericórdia nova. Não é sobra de ontem, não é resto de outros dias, é graça fresca para hoje, é oportunidade limpa para este momento. Então, eu recebo este começo simples, recebo este novo fôlego, recebo esta chance de tentar de novo. Senhor, se ontem eu falhei, hoje eu posso recomeçar. Se ontem eu desanimei, hoje eu posso respirar diferente. Se ontem eu me cobrei demais, hoje eu posso andar com mais leveza. Se ontem eu me perdi em pensamentos escuros, hoje eu posso escolher luz novamente. Em Isaías 43:19, o Senhor diz: Eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Eu me apego a essa promessa, porque às vezes a coisa nova não começa fora, começa dentro. Começa quando o coração volta a acreditar um pouco. Começa quando a mente se abre para a esperança. Começa quando a alma decide não desistir. Pai amado, eu não quero esperar sentir tudo perfeito para recomeçar. Se eu esperar o momento ideal, talvez eu nunca saia do lugar. Então eu começo assim mesmo, ainda sensível, ainda em processo, ainda com perguntas, ainda curando partes minhas. Mas começo. Me ajuda a não transformar recomeço em pressão. Me ajuda a não pensar que preciso recuperar tudo de uma vez. Me ajuda a dar passos pequenos e reais. Em Zacarias 4:10 está escrito para não desprezar os pequenos começos. Eu preciso dessa sabedoria. Pequenos começos também são sagrados. Senhor, abençoa o passo simples de hoje. A tarefa que venho adiando, a conversa que preciso retomar, o cuidado comigo que fui deixando para depois, a disciplina leve que preciso reconstruir, a coragem silenciosa de seguir. Ao continuarmos em oração, eu também te entrego a culpa por tempos perdidos, porque às vezes eu olho para trás e penso no que demorei, no que errei, no que desperdicei. Mas tua graça não me chama para morar no passado. Filipenses 3:13 fala de deixar para trás o que ficou e avançar para o que está adiante.
Então eu largo um pouco o peso de ontem. Pai, ensina-me a começar de novo sem vergonha, sem me comparar com quem parece estar na frente, sem achar que estou atrasado demais. Cada história tem seu tempo, cada cura tem seu ritmo, cada pessoa tem seus processos diante de ti. Se você sente que precisa recomeçar em alguma área da vida, escreve aqui nos comentários: Deus, me dá um novo começo. Escreve do seu jeito, porque reconhecer isso já pode ser o primeiro passo. Senhor, eu não preciso ter todas as respostas hoje. Preciso apenas do próximo passo. Não preciso enxergar o ano inteiro. Preciso da luz para esta parte do caminho. Salmos 119, 105 diz que tua palavra é lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os pés, não para quilômetros à frente, para o passo de agora. Então eu me levanto por dentro, com calma, com esperança, com humildade, com tua ajuda. E onde havia desistência, começa a nascer disposição. Onde havia peso antigo, começa a surgir movimento. Onde havia medo de tentar, começa a aparecer coragem tranquila. Eu estou começando de novo, Pai. E desta vez, não sozinho. Por isso, Pai, mesmo sem entender tudo, eu ainda creio. Não com uma fé barulhenta, não com certezas perfeitas, não com respostas para cada pergunta, mas com uma fé sincera, simples, viva. Pequena às vezes, mas viva. Eu ainda creio que o Senhor continua perto. Eu ainda creio que este tempo difícil não dura para sempre. Eu ainda creio que o coração pode sarar. Eu ainda creio que dias leves podem voltar. Em Hebreus 11:1 está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. Então, eu aceito que nem tudo precisa ser visto agora para ser real. O Senhor está agindo mesmo quando meus olhos não percebem. O Senhor está movendo coisas mesmo quando tudo parece parado. Pai amado, eu ainda creio quando a mente duvida. Eu ainda creio quando emoções oscilam. Eu ainda creio quando o relógio parece demorar. Eu ainda creio quando não consigo explicar o caminho. Porque a minha fé não depende de sentir sempre a mesma coisa. Ela depende de quem o Senhor é. Em 2 Timóteo 2:13 está escrito: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Essa palavra me sustenta, porque há dias em que eu vacilo, mas o Senhor não vacila. Há dias em que eu enfraqueço, mas o Senhor não enfraquece. Há dias em que eu não consigo me segurar, mas o Senhor continua me segurando. Eu ainda creio que portas certas se abrirão no tempo certo. Eu ainda creio que o Senhor sabe me conduzir. Eu ainda creio que há propósito em fases confusas. Eu ainda creio que lágrimas não são desperdício diante de ti. Em Salmos 35 está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu gosto dessa promessa porque ela não nega a noite. Ela reconhece a noite, mas anuncia a manhã. Ela reconhece a dor, mas lembra que ela não é final. Senhor, eu ainda creio pela minha família, ainda creio por reconciliações possíveis, ainda creio por cura emocional, ainda creio por provisão em tempos apertados, ainda creio por direção quando tudo parece incerto. Ainda creio porque tantas vezes o Senhor já me sustentou antes. Ao continuarmos em oração, eu também confesso que minha fé nem sempre parece forte. Às vezes, ela é só um sussurro. Às vezes, ela cabe em uma frase curta. Às vezes, ela é apenas continuar orando quando seria mais fácil desistir. E mesmo assim, eu sei que o Senhor honra a fé sincera. Jesus disse em Mateus 17:20 que a fé, como um grão de mostarda, já carrega poder. Então, eu não desprezo a fé pequena de hoje. Se tudo que tenho agora é um grão, eu te entrego esse grão. Se tudo que tenho agora é um resto de esperança, eu te entrego esse resto. O Senhor sabe multiplicar o pouco. Se você ainda crê, mesmo em meio às lutas, escreve aqui nos comentários: Deus, eu ainda creio. Escreve do seu jeito,
porque às vezes declarar com sinceridade fortalece o coração. Pai, eu ainda creio que vou atravessar essa fase. Eu ainda creio que não fui abandonado. Eu ainda creio que tua graça me alcança hoje. Eu ainda creio que posso continuar. Eu ainda creio que o Senhor faz florescer até terrenos cansados. Em Romanos 15:13 está escrito que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no crer. Então me enche dessa paz no crer, dessa alegria tranquila, dessa confiança humilde, dessa firmeza mansa que não precisa gritar. E enquanto esta manhã segue nascendo, eu percebo algo bonito dentro de mim. Talvez eu não tenha todas as respostas, mas ainda tenho fé. E às vezes, isso já é mais do que suficiente para dar o próximo passo. Então é assim que eu quero seguir hoje, Pai. Não tentando controlar o dia inteiro de uma vez. Não exigindo de mim certezas que eu ainda não tenho. Não prometendo uma força que talvez eu não sustente. Eu quero confiar passo a passo. Quero confiar nesta manhã. Quero confiar nas próximas horas. Quero confiar no que vier, um momento de cada vez. Em Salmos 37:5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu gosto dessa palavra porque ela fala de caminho. Caminho se faz andando. Caminho se vive por partes. Caminho tem trechos fáceis e trechos cansativos. E no meio disso tudo, o Senhor pede confiança. Pai amado, eu te entrego o caminho de hoje. As conversas que terei, as portas que podem abrir, as portas que talvez não abram, as decisões simples, os imprevistos possíveis, as emoções que ainda vão surgir. O Senhor já está em cada hora que eu ainda não vivi, então eu não preciso entrar nela sozinho. Em Provérbios 16:3 está escrito: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Há algo precioso nisso. Quando eu entrego o que faço, até meus pensamentos encontram lugar. Quando eu te incluo no dia, até a mente respira melhor. Senhor, me ajuda a confiar quando algo atrasar. Me ajuda a confiar quando o plano mudar. Me ajuda a confiar se eu receber um não. Me ajuda a confiar se eu tiver que esperar mais um pouco. Nem todo atraso é abandono. Nem toda porta fechada é perda. Nem todo silêncio significa ausência tua. Ao continuarmos em oração, eu também te peço equilíbrio, porque às vezes eu oscilo entre ansiedade e desânimo, entre correr demais e parar demais, entre tentar tudo e desistir cedo. Mas hoje eu quero constância. Hoje eu quero caminhar contigo de forma simples. Em Isaías 26:3 está escrito: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, firma minha mente em ti, não em cenários, não em notícias, não em medos antigos. Firme em ti. Pai, se surgir problema, me dá sabedoria no momento certo. Se surgir luta, me dá coragem no momento certo. Se surgir tristeza, me dá consolo no momento certo. Se surgir oportunidade, me dá discernimento no momento certo. Eu não preciso de força adiantada para batalhas futuras. Preciso da graça que acompanha cada passo. Jesus disse em Mateus 6:34, para não nos inquietarmos com o amanhã. Eu recebo isso de novo hoje. O amanhã será cuidado quando virar hoje. Por enquanto, eu vivo esta parte do caminho contigo. Se você também quer entregar este dia a Deus, escreve aqui nos comentários: Senhor, eu vou confiar hoje. Escreve do seu jeito, porque às vezes uma decisão simples muda o clima do coração. Pai amado, eu sigo sem promessas vazias. Não digo que nunca vou me preocupar. Não digo que não vou sentir medo em nenhum momento. Não digo que tudo será fácil. Eu só digo isto com sinceridade. Quando eu vacilar, quero voltar a confiar. Quando eu me assustar, quero lembrar de ti. Quando eu me cansar, quero caminhar mais um passo contigo. Em Salmos 121:2 está escrito: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então meu socorro não vem apenas das circunstâncias melhorarem,
Meu socorro vem de ti. E assim eu sigo, passo a passo, hora por hora, com calma, com fé simples, com o coração mais firme do que quando acordei. Eu percebo algo bonito agora, Pai. Tu tá perto. Talvez eu não tenha notado em todos os momentos. Talvez eu tenha confundido silêncio com distância. Talvez eu tenha olhado tanto para os problemas que não percebi tua presença ao lado. Mas tu tá perto. Perto nesta manhã. Perto neste quarto. Perto neste coração ainda em processo. Em Salmos 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Que consolo existe nisso! O Senhor não se aproxima só de quem está forte. O Senhor se achega de modo especial a quem está sensível, cansado, abatido, precisando de amparo. Pai amado, tu tá perto quando ninguém percebe minha luta. Tu tá perto quando eu sorrio por fora e penso demais por dentro. Tu tá perto quando eu preciso ser forte diante dos outros e só queria descansar um pouco. Tu tá perto quando faltam palavras e sobram suspiros. Eu gosto de lembrar que tua presença não depende do meu sentimento do momento. Se eu sentir muito ou sentir pouco, tu continuas perto. Se eu acordar leve ou acordar pesado, tu continuas perto. Se eu entender tudo ou não entender nada, tu continuas perto. Em Deuteronômio 31:8 está escrito: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Então, antes mesmo de eu entrar neste dia, tu já foste adiante. Antes mesmo de eu enfrentar certas conversas, tu já estás lá. Antes mesmo de eu lidar com situações inesperadas, tua presença já me espera. Senhor, isso acalma meu coração, porque às vezes o que mais pesa não é o problema em si, é a sensação de enfrentar tudo sozinho. Mas agora eu lembro, eu não estou sozinho. Existe companhia real no invisível. Existe cuidado silencioso me cercando. Existe um Deus atento aos detalhes do meu caminho. Ao continuarmos em oração, eu te peço sensibilidade para perceber tua presença nas coisas simples, num livramento discreto, numa palavra certa na hora certa, num atraso que me protegeu, numa porta fechada que evitou dor, num abraço inesperado, numa paz sem explicação. Em Lucas 24:15, enquanto 2 discípulos caminhavam tristes, Jesus se aproximou deles no caminho. Eles nem perceberam de imediato. Isso fala comigo. Quantas vezes o Senhor está caminhando ao meu lado e eu ainda não notei? Quantas vezes a resposta já é tua companhia antes de ser mudança externa? Pai, fica perto de quem está ouvindo esta oração e se sente só, de quem se sente esquecido, de quem anda cercado de gente e vazio por dentro. Abraça em silêncio quem ninguém sabe abraçar. Visita com ternura quem perdeu o ânimo. Se você precisa lembrar hoje que Deus está perto, escreve aqui nos comentários: Senhor, fica comigo hoje. Escreve do seu jeito, porque às vezes declarar isso reacende a esperança. Em Sofonias 3:17 está escrito: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor. Renovar no amor. Que palavra bonita. Nem sempre o Senhor age com barulho. Às vezes, Ele renova em silêncio, no íntimo, devagar. Então eu descanso nessa verdade agora. Tu tá perto quando eu trabalho. Tu tá perto quando eu choro. Tu tá perto quando eu sorrio. Tu tá perto quando eu me calo. Tu tá perto quando ninguém entende. E sabendo disso, algo em mim relaxa. O peso diminui. O medo perde espaço. A alma respira melhor, porque quando o Senhor está perto, eu consigo continuar. E justamente por isso, Pai, eu também posso descansar. Não descansar da vida inteira, não fugir das responsabilidades, não abandonar o caminho, mas descansar por dentro, descansar o coração antes de seguir, descansar a alma nas tuas mãos. Eu respiro de novo. Solto o peso que eu consigo soltar agora.
entrego o que não cabe mais em mim. Em Salmo 62:1 está escrito: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Eu gosto dessa imagem. A alma em silêncio diante de Deus, não em pânico, não em guerra constante, em descanso. Pai amado, eu deposito este dia nas tuas mãos. O que vai dar certo e o que ainda não sei. O que me anima e o que me preocupa. O que depende de mim e o que está além de mim. Eu entrego tudo como quem coloca bagagens pesadas no chão, depois de longa caminhada. Senhor, cuida do que eu não posso controlar. Guarda o que eu não consigo alcançar. Resolve o que está fora do meu limite. Sustenta pessoas que amo. Abre portas certas. Fecha caminhos perigosos. Enquanto o Senhor cuida disso, ensina-me a viver com mais leveza. Em 1 Pedro 5:7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu lanço de novo. Algumas preocupações antigas, alguns medos repetidos, algumas tensões que voltam cedo. Eu lanço sobre ti, porque eu não fui criado para carregar tudo sozinho. Ao continuarmos em oração, eu também descanso de mim mesmo, descanso da autocobrança excessiva, descanso da necessidade de acertar tudo, descanso da comparação, descanso da culpa que insiste em voltar, descanso da pressa que me endurece. Em Mateus 11:29, Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Descanso para a alma. Existe esse lugar em ti, e eu entro nele agora, ainda que por alguns minutos. Pai, se hoje eu precisar lutar, que eu lute descansado em ti. Se eu precisar trabalhar, que eu trabalhe descansado em ti. Se eu precisar esperar, que eu espere descansado em ti. Que o descanso não dependa da ausência de problemas, mas da tua presença comigo. Se você precisa dessa paz hoje, escreve aqui nos comentários: Deus, eu descanso em ti. Escreve do seu jeito, porque às vezes uma frase sincera já alivia o coração. Senhor, visita quem está ouvindo esta oração e anda exausto por dentro, quem dorme cansado e acorda cansado, quem já tentou de tudo e só precisava de colo espiritual. Toca essa pessoa agora com tua paz mansa. Em João 14:27 está escrito: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu recebo essa paz que não depende das circunstâncias. Essa paz que chega devagar. Essa paz que organiza por dentro. Essa paz que não faz barulho, mas transforma o ambiente da alma. Então eu sigo para este dia mais leve, mais quieto por dentro, mais entregue, mais seguro, mais amparado. Eu não sei tudo o que virá, mas sei quem vai comigo. E isso, Pai, já me permite repousar o coração em Ti. Eu fico aqui por mais um instante, respirando, recebendo Tua paz, descansando no Teu cuidado. E do jeito mais simples eu percebo: já não estou como quando comecei esta manhã. Algo mudou por dentro. Talvez em silêncio, talvez devagar, talvez sem espetáculo. Mas mudou. Onde havia peso, o Senhor trouxe alívio. Onde havia ruído, o Senhor trouxe calma. Onde havia medo, o Senhor soprou coragem tranquila. Pai amado, eu continuo te apresentando tudo o que ainda precisa de cuidado. Coloco diante de ti minha casa, minha família, minhas decisões, minha saúde emocional, meu trabalho, minhas finanças, meus relacionamentos e aquilo que ninguém vê. Coloco diante de ti também as áreas que eu mesmo tenho dificuldade de nomear. O Senhor conhece o que está escondido em mim melhor do que eu. Senhor, visita quem está ouvindo esta oração agora. Toca quem chegou cansado. Levanta quem estava sem forças. Consola quem chorou em silêncio. Direciona quem está perdido. Cura quem carrega dores antigas. Abre caminhos para quem não sabe mais o que fazer. Em Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós cremos que o Senhor responde. Ao continuarmos em oração, eu também te agradeço.
Obrigado porque o Senhor ouviu cada palavra dita e cada palavra que nem saiu. Obrigado porque tua presença alcança até os lugares internos que ninguém consegue tocar. Obrigado porque eu não precisei chegar perfeito para ser recebido. Obrigado porque tua misericórdia me encontrou nesta manhã. Em Salmos 116, 1-2 está escrito: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Que verdade preciosa! O Senhor se inclina para ouvir. O Senhor presta atenção. O Senhor não ignora um coração sincero. Pai, fortalece nossa fé para depois desta oração. Quando o dia apertar, lembra-nos da tua paz. Quando surgirem notícias difíceis, lembra-nos da tua fidelidade. Quando bater ansiedade, lembra-nos da tua presença. Quando vier cansaço, lembra-nos que o Senhor sustenta os teus filhos. Em Isaías 41:10 está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então nós recebemos essa promessa para as próximas horas. Não precisamos andar dominados pelo medo. O Senhor é conosco. Se há algo que você precisa entregar hoje, escreve aqui nos comentários: Deus, eu entrego em tuas mãos. Escreve do seu jeito, com sinceridade. E se existe alguém precisando de oração, escreva também o nome dessa pessoa. Vamos concordar em fé juntos. Senhor, eu entrego este restante de dia a Ti. Cada encontro, cada decisão, cada porta, cada espera, cada batalha invisível, cada detalhe comum. Vai na frente de tudo, endireita caminhos tortos, livra do mal escondido. Dá discernimento onde houver confusão, dá paz onde houver tensão. Em Romanos 15:13 está escrito: Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer. Então, enche agora este coração que ora comigo. Enche de paz no crer, enche de esperança limpa, enche de firmeza serena. Pai amado, nós descansamos sabendo que fomos ouvidos. Descansamos sabendo que o Senhor está agindo mesmo no invisível. Descansamos sabendo que nenhuma lágrima foi em vão. Descansamos sabendo que esta manhã não começou sozinha e este dia não seguirá sozinho. Recebe nossa gratidão, recebe nossa entrega, recebe nossa confiança simples e permanece conosco em cada passo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por permanecer em oração até o fim. Que Deus abençoe seu dia, guarde seus passos, fortaleça seu coração e faça florescer paz em cada momento de hoje. Vá em calma, vá em fé, vá sabendo que o Senhor está com você. Tenha um lindo dia e amanhã estarei te esperando no próximo vídeo para continuarmos juntos em oração.